Eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração essa semana. Eu quero começar com um texto que está na minha Bíblia. Uma Bíblia, minha primeira Bíblia que eu tenho guardada em casa. Foi a primeira Bíblia, literalmente, que eu tenho. E eu anotei atrás dela essa frase de algum livro que eu li, eu não lembro o nome do livro. Mas ela mexeu comigo. Ela diz assim: Deus procura amigos, homens que deixaram as coisas de criança, descobriram o seu papel e o seu chamado, e depois de tudo entregaram o seu ministério e chamado a Deus, seguindo não mais pelo prazer do ministério, mas amando mais o Senhor da obra do que a obra do Senhor. Amém? Deu certo a arte? Bota para mim. Aleluia. O tema da mensagem hoje é esse daí. Entre crescer e fugir. Eu quero apresentar dois caminhos para você. O caminho de Jesus, do crescimento. E outro, não sei se você já ouviu falar, a síndrome de Peter Pan. Alguém já ouviu falar? Se você não ouviu falar, assista o filme. Vocês têm livro, eu acho que tem livro. O Peter Pan. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 13, 11 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. Assim permaneça agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar mais um pouco. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Eu quero te pedir, Senhor, que a nossa mente esteja presa, cativa à obediência do Senhor nesse lugar. Deus, eu quero te pedir que cada coração aqui, cada coração que veio nesse lugar, que veio aqui, Senhor, prestar um culto ao Senhor, servir ao Senhor. Deus, eu quero te agradecer. E eu quero te pedir que o coração de cada um seja como uma terra boa, que a semente do Evangelho vai cair e vai produzir frutos, em nome de Jesus. Por muitos anos, e eu vou continuar com essa mensagem, nós somos ensinados que diante da presença, diante de Jesus, nós devemos ter um coração de criança, um coração de menino, sim ou não? E eu vou continuar pregando sobre isso, porque eu acredito que Jesus, ele estava rodeado de crianças. A Bíblia relata um texto que Jesus estava caminhando num caminho e várias crianças o seguiam. Ele pegou uma criança, colocou no colo e levantou e disse: olha, todo aquele que quiser entrar no reino de Deus precisa se tornar como
uma criança. Na pureza, no coração, sabe, na forma de falar. Mas nessa noite eu não quero falar sobre essa forma de ser criança na presença de Deus. Eu quero falar sobre meninos que deixaram as coisas de menino, se tornaram homens e começaram a trilhar um caminho de maturidade. Amém? Amém? Muitas vezes nós achamos que homem, e para me mudar a minha postura, eu tenho talvez que falar diferente, eu tenho que pensar diferente, para ser homem. Algumas pessoas casam dizendo assim, não, quando eu casar eu vou me tornar um homem. Outros dizem assim, eu vou sair de casa porque eu sou menino. E existe uma frase que um homem sem uma mulher para brigar, sem um boleto para pagar, não é um homem, é apenas um menino. Então tem uns que casam para sair de casa. Quando eu faço o pré-nupcial, o primeiro dia eu digo o quê, Braga? Eu falo, tem muita gente que casa porque quer sair de casa, porque quer viver uma vida a dois, quer... É verdade, amém? Você que é solteiro, fica de boa aí. Mas muita gente casa por isso, acreditando que fazendo essas coisas eles se tornarão maduros. Algumas pessoas se vestem bem porque a sociedade diz, não, uma pessoa bem vestida, de terno e tal, aquele negócio, a fala, ele é um homem maduro e as pessoas vão ouvi-lo. Por muitos anos eu fiquei em crise, porque eu sempre fui um homem muito brincalhão, eu sempre fui um homem de contar história, um homem de pensamento muito rápido. Então eu estou numa reunião, alguém conta uma coisa, eu já boto outra coisa por cima, e assim, por muitos anos eu sofri, porque eu achava que maturidade tinha a ver com a postura, que a maturidade tinha a ver com, eu tenho que saber falar diante das pessoas. Não tem nada a ver. O Evangelho não está dizendo sobre essa maturidade. E o mundo hoje que nós vivemos faz com que os homens da nossa geração, a geração woke, a geração dos homens que se veste como mulher, a geração dos homens que cada vez mais vai se tornando, desculpe a expressão, afeminado. Eu acho que é essa a frase. Homens fracos. Homens que pedem desculpa por ser homens. Tipo o Fiuk. Então a sociedade tem feito com que homens cada vez mais se tornem fracos. E eu estou falando de homem mesmo, não de homem e mulher aqui agora. E cada vez mais a sociedade tem tentado imprimir esse padrão sobre os homens, sabe? Para que homens continuem com a síndrome do Peter Pan, na terra do nunca. E eu estava pregando e eu lembrei também, sabe, de Michael Jackson. Um homem cheio de traumas. Um homem que construiu um lugar chamado como Neverland, né? A terra do nunca. Porque ele estava preso em uma mentalidade infantil, a forma de falar, a forma talvez talvez muitos casos, né, não sabemos se é verdade, se é mentira, de abuso, porque traumas registrados, muita coisa. Mas o que eu quero dizer? Homens que trouxeram essa cultura para o mundo de afeminado, aquele negócio mais esquisitinho, mais tranquilinho, mais molinho, não sei o que e tal, sabe? E Jesus, ele está querendo imprimir em nós o seu caráter. Eu li um texto de Isaías, eu acredito que é Isaías 9, que a Bíblia diz assim, que o menino vos nasceu, um filho se nos deu, sabe? O governo estava sobre os seus ombros, sabe? Está contando a história de um homem que se tornou menino, de menino para filho, de filho para profeta, para julgar as nações da terra. Então Jesus passou pelo estágio de criança. A Bíblia diz que Jesus crescia e se fortalecia, sabe? A Bíblia diz também que João Batista crescia no deserto, se tornando um homem, forjando o caráter de Jesus na vida deles.
E o apóstolo Paulo, eu comecei a ler esse texto, quando até na hora de entregar eu falei, 1 Coríntios 13, será que eu estou errando? Porque nós só lemos o quê? O amor tudo supera, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor é paciente, o amor é benigno, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Aí ele começa a dizer assim, olha, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora eu cresci, eu me tornei homem, agora eu estou pensando como um homem, com a mentalidade de um homem. Então olha aqui, eu quero chamar você aqui para essa reflexão. Qual caminho você tem escolhido diante da sociedade? Qual caminho? Você está escolhendo o caminho do crescimento ou fugindo da maturidade? E nessa noite, eu quero desafiar você a caminhar um caminho de maturidade. Crianças são impossíveis, eu tenho 2 crianças em casa. Eu tenho uma moça que completou 12 anos, que ela só tem tamanho, mas a cabeça dela é de uma criança. São levados pelo impulso, facilmente com raiva. O Gustavozão, quando eu falo alguma coisa que eu contrario ele fica com raiva, que a veia do pescoço dele fica mais grossa do que meu bíceps agora, depois de malhar. Vamos lá, hein? Eu fico imaginando, ela é uma criança, impulsivo, sabe? Dou uma educada com um cordãozinho, com uma vara. Mas sabe de uma coisa? 1 minuto depois, ele vem, me abraça, me beija e diz, pai, o senhor conhece o Camaro GTI, não sei o que? Eu falei, conheço não, Gustavo. O Supra. O Senhor tem nos chamado para um nível de maturidade, aprender a dominar nossas emoções, aprender a lidar com as nossas emoções. Eu vi esses dias, lembrei muito do pastor Nonato. Muita gente que diz assim, olha, Daniel, eu vou dizer logo na tua cara mesmo, porque eu digo mesmo o que eu penso. Eu digo o que eu acho, não, porque eu sou sincero. Eu descobri que você não é sincero, você é mal educado. Porque talvez a pessoa não pediu a tua opinião. Então criança é impossível, criança fala, criança solta, criança, sabe, ele não pensa, ele se ira facilmente, ele fica com raiva facilmente. Jesus está nos chamando para um lugar de maturidade. Algumas pessoas pensam que maturidade é porque eu já tenho 10 anos na igreja, ou tenho 20 anos no ministério, então ele acha que já é maduro. Então ele é maduro o suficiente. Então quando as coisas começam a acontecer, ele diz assim, olha, não, agora eu não estou mais nessa fase, porque agora eu estou maduro. Alguém já viu alguém falando isso? Eu já mudei muito, porque eu estou em outra fase da minha vida de maturidade. Aí eu fico olhando uns meninos de 15 anos. Que ainda não foi experimentado no sofrimento, Leandro. Que ainda não foi experimentado na luta, no confronto, na batalha. Então, eu sei que essa nossa geração é uma geração muito mais rápida, muito mais veloz do que a minha geração. Mas olha aqui, deixa eu te dizer, você precisa passar pelo estágio do processo. Você precisa passar pelo estágio do sofrimento, da dor, para que o caráter de Jesus seja aprovado na tua vida. Aleluia! Você sabia que tem pessoas de 17, 18 anos muito mais maduras do que gente de 30, 35?
E tem muita gente de 35 que se acha mais maduro do que gente de 40 e 50. O pensamento infantil é curto, focado no momento. Muitas vezes não pensa no futuro e nem nas consequências. Um dia, eu estou olhando para o Gustavo, em cima de uma ponte, da Vitória, aquela ponte. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu imaginei, ele vai pular. Ele vai pular. Quando eu cheguei perto dele, ele disse assim: o que é que você está pensando, Gustavo? Ele disse: eu escutei uma voz para me pular. Eu falei: menino, é o diabo querendo te matar. Uma criança, irmão. Uma criança. Ele não está pensando no futuro, ele está pensando no agora. E muitos de nós temos essa mentalidade infantil. Por isso que quando eu falo para os casais, para os noivos, quando eu faço o pré-nupcial, o primeiro dia, quem eu fiz o pré-nupcial sabe, o primeiro ano do casamento você vai enfrentar 3 crises. Eu não vou te dizer, porque eu preciso fazer o pré-nupcial para outros casais. Amém? Amém, Daniel? Os Daniéis, né? Vai casar em nome de Jesus. O Senhor está nos chamando para deixar as coisas de criança. Jesus está nos chamando para deixar as coisas de criança. Quantas vezes nós levamos a nossa criancice para o casamento, para a rede de relacionamento, para, sabe, as amizades, para a igreja, para todos os lugares. Então Deus está nos despertando hoje, porque quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, pensava como menino. Agora Deus está me tornando um homem, sabe? Um dia eu olhei para a Ana Beatriz estava sentindo uma dor do nada, muito saudável, come bem não, come besteira, né? Xilito, Niquito. E aí eu fui na médica, e a médica chegou e disse para mim assim: meu filho, eu falei: doutora, ela está com uma dor aí que a gente não sabe explicar, sabe? Sei que ela esticou muito. A doutora olhou e disse: você já ouviu falar da dor do crescimento? Aí eu falei: não. Ela falou: pois é, meu filho, existe a dor do crescimento. Aí eu lembrei do Evangelho, porque crescer dói, irmão. Se tornar homem dói. Se tornar um homem de casa dói. Se tornar um homem na empresa dói. Se tornar um profissional dói. Sustentar uma casa dói. Ser um homem maduro dói. Isso eu via dizer, a pessoa via dizer assim: não, é mil maravilha. Eu casei e entrei num paraíso. Sim, meu irmão, mas tipo uma coisa, o boleto vai chegar. A primeira compra no supermercado Mateus vai vir. E tem muitos aqui que a primeira compra iogurte, Niquito, fandangos. Não sustenta um dia em pé. Eu estou mentindo, irmão? Eu fui assim, David. Vou fazer minha primeira compra no Mateus. Cheguei da lua de mel, empolgado. Pacote de arroz, feijão, um óleo, bolacha, pão de queijo. É tão tal que eu engordei mais de 15 quilos. Niquito, Vulcano. Paladar infantil. E a maturidade começou a chegar. O boleto começou a chegar. Não tem mais como viver o amanhã, Bruno. Tem alguns aqui
E eu oro para que não seja assim. Como no Japão, como nesses países, homens com 40, 50 anos morando com a mãe. Há alguns que vão dizer assim: mãe, coloca o meu. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Eu aprendi muito cedo: quem casa quer casa. Mãe, põe o meu. Estou fora. Deus quer derramar maturidade sobre nós. A maturidade, ela é um processo não de um dia, de 2 dias. Tem uma bebezinha aí, completou 1 ano, não foi? 1 e 5. Ah, menino. Primeiro pacote de fralda, depois que acabou o chá de bebê. Ei, jogador. Na minha época era... Deus foi muito bom comigo, Bruno. Chegou uma pessoa um dia, eu estava dentro do açaí, dentro do atacadão, e eu estava orando e dizendo: Jesus, eu tenho um filho. Eu tenho uma filha, Jesus. Eu estava dentro do atacadão, meu telefone tocou, uma pessoa liga para mim e diz: pastor, o senhor está onde? Eu falei: eu estou dentro do atacadão. Olha só, irmão, eu estou dentro do atacadão. Ele diz: pastor, o senhor está onde? Eu falei: eu estou dentro do atacadão. Ele falou: eu também estou dentro do atacadão. E eu estava pensando no Senhor agora. Eu falei: aleluia, tomara que não seja problema. Eu estava pensando no Senhor agora, e eu estava pensando aqui: quanto o Senhor gasta no mês de fralda? Eu falei: ainda não sei, porque eu estou terminando essa semana o pacote do chá de fralda. Aí ele disse assim: pois Deus estava falando comigo aqui enquanto eu estava no atacadão. Vamos se encontrar. E a gente se encontrou em um corredor de fralda do atacadão. Ele falou assim: pastor, calcula 6 meses de fralda que eu vou dar para o senhor aqui, porque Deus falou comigo. Irmão, só pode ser Jesus, não era o diabo não. 6 meses, pacoteira de fralda, e não era sapeca, irmão. Sabe por quê? Porque a maturidade estava chegando na minha vida. E sabe, eu agora estava pensando em coisas de homem, em coisas de pai. Porque quando eu era menino, e o apóstolo Paulo, eu acredito que é em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, ele diz assim: olha, solteiro, você que é solteiro, sabe, fica de boa. Você só tem hormônio para uma coisa: para gastar na casa do Senhor, para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para ir para acampamento, para buscar a face de Jesus. Sabe por quê? Porque o homem casado tem que se preocupar em como agradar a sua esposa e como cuidar das coisas de Deus. Maturidade. Então tem muita gente que ainda está na crise se compra um carro ou uma bicicleta. Tem muita gente dizendo assim: eu não sei se eu compro um PlayStation. Qual é que está agora? É o 5. Ou se eu compro uma moto para carregar a gatinha na moto. Deus está nos chamando para um lugar de maturidade. 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. Todos nós conhecemos esse texto. Mas deixa eu te dizer o contexto aqui. Você sabia que antigamente não existia pastores mais novos? A maioria dos pastores eram homens de cabelo grisalhos, homens do conhecimento, experimentados no sofrimento, aquele negócio todo. Então o apóstolo está falando para o menino Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deus está te levantando para o pastoreio. E ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Seja
Um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele está dizendo aqui, olha, ninguém vai te desprezar pelo fato de você não ter os cabelos grisalhos, mas eu quero te dizer uma coisa aqui na congregação: seja um padrão de fé, seja um padrão na pureza, seja um padrão no procedimento, como você procede, como você vai, como você fala, como você explica, como você diz sim, sim, não, não, como você se arrepende, como você confessa os seus pecados, como você anda na luz. Seja um padrão, porque fazendo assim, ninguém vai te rejeitar pelo fato de você ser jovem. Sabe por quê? Porque eles vão ver a maturidade de Cristo em você. Olha aqui, o nosso desafio é nos tornarmos homens com caráter parecido com o de Jesus. Por isso que eu falei, se eu fosse colocar outro tema, eu ia botar assim: abandonando a síndrome de Peter Pan. Porque de um lado, os discípulos de Jesus, as crianças caminhando para um caminho de maturidade. Do outro, o Peter Pan, preso nos seus relacionamentos, sem desejar o crescimento, sem desejar a maturidade, querendo viver numa terra do nunca, sabe, uma terra sempre infantil, sempre infantilizado. Deus está nos chamando, Jesus, para sermos os seus discípulos e trilhar o caminho de maturidade dia após dia, porque não é só um dia, não é só uma semana, é uma vida caminhando e mudando, uma vida de arrependimento, uma vida de transição. Aleluia! E sabe o que é que eu tenho entendido? E eu não vou espiritualizar, porque eu já fui assim. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há tempo para brincar, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para se alegrar, há tempo para chorar, há tempo para viver, há tempo para morrer. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender as estações e o tempo. Eu caminho com vários discípulos, eu atendo muita gente, outros até não são meus discípulos, mas estão perto. Mas, sabe, muitas vezes eu vou acompanhando e olhando alguns, que ele nunca muda o estágio de alegria, sempre alegre. Ele nunca muda o estágio, ele sempre é o camarada legal, ele sempre é o amigo de todos, ele sempre é o camarada. Você nunca vê essa pessoa chorando ou triste ou sofrendo, você nunca vê. Eu não estou espiritualizando, mas desconfie. Desconfie. Pessoas que se escondem atrás dessa roupa dos fariseus. Pessoas que emocionalmente rejeitam o crescimento por causa do confronto, porque lembra, crescer dói. Crescer dói. Eu brinco com você aqui, falando do casamento, expondo minha vida, porque crescer dói. Essa semana agora eu vou completar 15 anos de casado. É guerra. Eu amo a minha esposa, amo meus filhos. Digo para a galera que graças a Deus, não lembro de uma crise, a não ser a dos primeiros dias, financeiro, comunicação e adaptação. Contei os 3 passos. E ela disse que eu exponho ela, mas eu não vou falar nada não.
Muitos evitam o crescimento por causa do medo da mudança. Muitos evitam o crescimento por causa do medo da mudança. Porque muda. A sociedade, ela nos ensina que os prazeres são imediatos. A sociedade nos diz assim, não, teu prazer agora, teu prazer momentâneo, vai, faça. Se te faz feliz, faz. Assinado? Teu prazer é momentâneo, vai lá, faz. Porque o que você deseja é isso, então vai lá. O sentimento é esse, o sentimento de momentâneo, sabe, urgente agora. O apóstolo, em Hebreus 5, capítulo 5, versículo 12 ao 14, ele diz assim, ora, pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O apóstolo está escrevendo contra a apostasia aqui. E ele diz assim, olha, desejei ardentemente, desejei com todo o meu coração entregar da leite, comida sólida para vocês, mas vocês, pelo fato da imaturidade, ainda estão no leite, então vocês ainda estão atrasados. Então eu queria que vocês já fossem adultos, maduros, para poder comer arroz com feijão, sabe, bife, sabe, farofa, negócio aquele chambari, não tem? Aquele cozidão com batata e inhame, eu nem gosto de inhame. Desejei ardentemente, mas vocês ainda são imaturos, como crianças. Então, está na hora de vocês crescerem para comer alimento sólido, que os leva à justiça, para discernir o bem e o mal. O desejo de Jesus é esse. E o meu desejo é trilhar esse caminho de maturidade. Eu já tive a sua idade. Eu já tive 13, 14, 15. Eu já tive 16, 17 anos. Já dentro da igreja. 20, 19. Eu estava num lugar, era obrigado a alguém chegar e dizer, meu filho, para de falar, por favor. O pastor Nonato já coçou a cabeça demais na reunião. Joane, meu filho. Eu tive que aprender a ouvir. Esses dias eu estava escutando uma música, eu acredito que é do Morada, que ele vai dizendo assim, vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor, hein? E eu entendi, sabe, cara, nós vamos crescendo, Tati. Vamos precisar abandonar. E sabe de uma coisa, quando eu vou em algumas igrejas, quando eu vou em alguns lugares, que eu vejo alguns tios, professores da sala, falando infantilizado, eu falei, a criança não precisa. A criança não precisa ser infantilizada. Ela precisa ser criança. Entendendo o processo de amadurecimento. Que um dia ela vai crescer.
que um dia ela vai se tornar um homem, uma mulher de Deus, de caráter. Então as coisas vão começar a mudar, as coisas vão chegar, o trabalho vai chegar. Eu lembro, irmãos, quando começou a pressão em casa para trabalhar. Eita, menino. Sabe por quê? Quando eu me converti, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou entregar tudo. Não tinha nada. Eu vou te entregar tudo, Jesus. Não tinha nada, Brunão. Só uma mochila, um short, uma sandália de couro bem aqui do mercadinho. E a blusa de conferência. Um dia eu cheguei do monte, maravilhoso. Vou dormir. Estou dormindo. E sinto um refrigério no meu corpo. Não era o anjo me tocando com a asa. Era minha mãe com um balde de água me banhando, dizendo: bora trabalhar, vagabundo. Eu falei: meu Deus, que maravilha. E eu comecei a ser pressionado a viver o Evangelho, a viver a obra de Deus, mas trabalhar no sol quente, vendendo empréstimo para velhinho, da losango, que você pegava 1.000 e tinha que pagar 5.000. Comecei a namorar com a Ana Carolina. Os primeiros dias de namoro, a gente cultuava no Jussara. Eu saía do Jussara e ia para Califórnia. Alguém sabe onde era Califórnia? Uma pizzaria que tinha na cidade antiga. A pé. Chegava lá, ela pagava para mim, porque ela que tinha dinheiro. Era, irmão. Eu era o Caio Castro. Ela que rachava a conta, mas ela pagava toda. E eu comecei a entender a maturidade que Deus estava me empurrando a me tornar um homem. E eu caí no campo trabalhando e nunca deixei com que minha fé abalasse. Nunca deixei com que o meu chamado morresse. Porque tem algumas pessoas que começam a trabalhar, aí ela diz: Senhor, me abençoa, me abençoa. Aí Jesus dá uma moto para ela, ela nunca mais pisa na igreja. Jesus, me abençoa, me dá minha namoradinha, me dá meu carro, não sei o que, me dá meu concurso. Aí passa no concurso, some, até logo, Jesus. Aí de vez em quando vem no domingo por encargo de consciência para dizer: vou entregar um culto a Jesus. E eu lembro que eu orava: Jesus, no meio do sol quente, lá no calçadão, dizendo: Jesus, Tu me chamou para a obra, e eu estou aqui vendendo empréstimo na losango. Jesus estava colocando um caráter aprovado em mim. Esses dias eu estava falando para adolescentes. E sabe o que eu lembrei? Um dia eu estava numa vigília aqui. Os adolescentes estavam orando. Há muito tempo atrás. A Bíblia era recém-nascida. Jesus me chamou de um canto e perguntou para mim assim: lembra quando tu não tinha nada? Quando você só tinha a mochilinha mesmo e a sandália de couro de João Batista? Você dizia que me entregava tudo. Agora eu tenho uma proposta para você. E aí, está de pé? Você continua me entregando tudo ainda? Agora nós estamos mais bonitinhos, né? Mais confortável. Não tinha stand de ar-condicionado na Aliança Jovem, quem lembra das antigas? Um calor infernal dentro. As estações mudaram. Meu coração nunca mudou, mas eu tive que mudar o meu caráter. E Jesus está chamando você hoje. Eu vi uma frase que eu não sei de quem é essa frase, mas ela mexeu comigo. Ela diz assim: quando
estamos no papel de criança, de menino, ficamos presos nas reclamações, buscando culpados para as nossas frustrações. Já no papel de homem, adotamos uma postura madura e responsável, onde tomamos decisões e resolvemos os desafios que surgem no caminho, sem culpar ninguém. Todo mundo fala de Davi. Ah, Davi pecou, Davi foi sem vergonha, e não sei o quê. Mas lá no Salmo 51, uma das coisas que mais mexe comigo, quando Davi começa dizendo: Senhor, eu pequei contra os céus e contra ti. Sim ou não? Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Somente eu pequei. Você não vê nenhum momento Davi dizendo: foi a mulher lá na janela, foi o fulano que me fez pecar. Ah, foi o pastor que me fez. Ah, foi a minha liderança. Ah, não, foi eu que pequei, Jesus. Foi eu que pequei, Senhor. Mas eu te peço uma coisa: não retire de mim o teu Santo Espírito. Não retire de mim a tua presença. Ela é tudo que eu tenho. Ela é tudo que eu quero. Torna-me branco como a neve. Torna-me novamente e traz novamente a alegria da salvação dentro de mim, do meu espírito. Porque eu pequei somente contra o Senhor. Não é culpa de ninguém, porque meninos dão desculpas, homens assumem a responsabilidade e dizem: Jesus, estou aqui, me ajeita, pode me esticar, pode me esticar, nem que eu quebre, mas me estique ao ponto de eu me tornar esse homem parecido contigo. Fique em pé.